Nós queremos ouvir Tua voz essa manhã, Pai. A Tua voz que é mansa, Pai, a Tua voz que é, ó Deus, poderosa. A Tua voz, Pai, que é clara. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, vem sobre nós, fala conosco, abra os céus, ó Pai, nos dê entendimento para poder não somente ouvir, mas entender e praticar a Tua palavra. Pai, que seja uma palavra viva. Deus, a palavra do Senhor é viva, Pai, mas que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar em prática já na nossa vida, Senhor. Deus, que o Senhor possa trazer cura nessa manhã através da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer a Tua igreja nessa manhã, renovar a fé, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa manhã. Aleluia. Pegue a sua Bíblia e vamos fazer a nossa profissão de fé. Vamos declarar, amém? Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Fala assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Amém. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, muito forte. Nesses últimos dias, últimas semanas, talvez nessa pandemia, não só na minha família, na minha vida, família particular, mas também eu tenho sentido isso claramente sobre a vida da igreja, sobre todos nós. Amém, irmãos? Você que gosta de anotar, o tema é: o Senhor é o meu pastor. Amém? Você pode declarar isso? O Senhor é o meu pastor? Glória a Deus. Nós podemos dizer isso, é uma afirmação que está no Salmo 23. Abra sua Bíblia lá, por mais que você sabe, vamos ler juntos Salmo 23, no verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém, irmãos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho sentido claramente a presença do Senhor conosco. A promessa do Senhor de que o Senhor está conosco. Amém, irmãos? E parece naqueles momentos em que você mais precisa, naqueles momentos de abalo, de luta, de pressão, de crise, sabe aquele dia que você carece mesmo da presença de Deus? Parece que nesses momentos é que você sente ainda mais a presença de Deus. Ela se torna visível, quase palpável, muito claro, perto de nós, conosco, junto de nós. Amém, irmãos? Por quê? Porque a promessa do Senhor, o Senhor ser o nosso pastor, Ele ser aquele pastor que cuida de nós, não é? A palavra do Senhor fala que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. É uma declaração bíblica, que significa que nada vai faltar. É aquele que não vai deixar faltar nada, é aquele que cuida dos seus filhos, suprindo as suas necessidades. É o pastor que está junto com as suas ovelhas. Esse é o nosso Deus, um pastor que está junto das suas ovelhas. A Bíblia usa a figura de linguagem do pastor com as suas ovelhas. Por quê? Porque era uma figura, era um relacionamento muito usado, que acontecia muito nos tempos do Antigo Testamento. Por que Deus usa isso? Por que Deus usa essa figura de linguagem? Para apresentar Ele mesmo, o Senhor, como um pastor de ovelhas, como um pastor do seu povo. Olha o que diz no Salmo 79, versículo 13. Abra a sua Bíblia lá,
Salmo 79, versículo 13. Diz: então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Amém, irmãos? Olha o que diz: as ovelhas das tuas pastagens. Agora vá para o Salmo 95, versículo 7. Salmo 95, verso 7. Diz: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Mais uma vez a Bíblia fazendo, usando a figura de linguagem, pastor e rebanho. Nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Agora vá para Isaías, capítulo 40. Isaías 40, verso 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas, as suas crias. Amém, irmãos? Aqui está muito claro para nós o uso dessa figura de linguagem, esse relacionamento de pastor e ovelhas, de Deus com o seu povo, o Senhor sendo nosso pastor e nós ovelhas, o seu rebanho. Quantos entenderam, diga amém. Você vê isso, queridos, de Gênesis a Apocalipse, Deus se revelando como um pastor que cuida e sustenta o seu povo. Por outro lado, nós temos também a ovelha, que é a figura mais apropriada para nos representar crentes, nós cristãos. Por quê? Porque as ovelhas são indefesas e necessitam sempre de orientações e cuidados. Não sei se você já leu sobre o animal, a ovelha em si, a necessidade que elas têm de ser orientadas, elas se perdem com facilidade, elas não conseguem se alimentar adequadamente sozinhas, e além disso elas são muito suscetíveis a caírem em armadilhas. É inocente, é um animal inocente, é fácil de sofrer ataques de animais selvagens, não sabe se proteger. E se você for ver, assim somos nós também, irmãos? No mundo jaz no maligno, nós precisamos de orientação constante da palavra de Deus, não é verdade? Nós precisamos constantemente sermos orientados da palavra de Deus, porque como diz a palavra, o diabo, vosso adversário, anda o quê? De redor, bramando como leão, buscando aquele a quem ele possa tragar. Então, o que a gente aprende? Que as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor, tal como o crente, o cristão, é dependente do Senhor. Amém, irmãos? Vou repetir: as ovelhas são totalmente dependentes do pastor, tal como nós cristãos somos dependentes do Senhor, o nosso pastor. Agora, queridos, sabe, é muito importante nós termos a convicção desse pastoreio do Senhor na nossa vida. É isso que o Senhor ministrou, é isso que eu tenho sentido do Senhor nesses últimos dias mais fortemente, mas principalmente em toda essa pandemia. A convicção do cuidado de Deus sobre nós, sabe, da mão do Senhor estendida sobre nós. Eu posso afirmar a você que a maior experiência que um cristão pode ter com o Senhor, que uma pessoa pode ter com Deus, não é de ficar rico, não é de comprar uma casa própria ou um carro, não, mas é de ver o Senhor, de ter essa clareza, de experimentar o cuidado do Senhor com a vida dele. Amém, irmãos? De saber sim, naquele momento, sabe aquele momento que você fala assim, se não fosse Deus, eu estava perdido. Já aconteceu isso com você? Aquela situação que você fala, meu Deus, ali foi Deus que agiu, porque se não fosse Deus, eu não sei o que aconteceria comigo. Já aconteceu com você? É esse cuidado que eu falo, é essa experiência que eu falo, de você ver se não foi Deus. Só pode ter sido Deus, não tem outra maneira, não é? Às vezes você fala assim, eu fiquei sabendo que
que fulano de tal fez o exame de Covid, agora a notícia do momento, né? Então vamos usar esse exemplo. Fiquei sabendo que fulano de tal fez o exame do Covid e deu positivo. E aí você fala assim, não, eu encontrei com ela ontem, eu encontrei com ele hoje, não é? E aí você fala assim, eu não tive nada. Aí você fala assim, não, foi porque Deus agiu, amém, irmãos? Foi Deus que guardou, foi o Senhor quem protegeu, não é? Não foi sorte, não, foi o Senhor, amém? Então, queridos, eu vejo que nós podemos sentir esse cuidado do Senhor de diversas maneiras na nossa vida, através de uma provisão financeira. Já passou por isso? Já viu aquele mês que você está apertado e de repente você fala assim, meu Deus, esse mês como é que eu vou fazer? Só um milagre mesmo, e você vai fazendo as contas ali, o dinheiro não vai dar, vai faltar, você vai ficar no vermelho, vai pagar juros no cartão de crédito, e enfim, e aí de repente você consegue uma negociação, você consegue um prazo maior numa notinha, você consegue, né, conversar com alguém que você está, né, pagando as suas contas, ou então vem uma provisão, alguém oferta na sua vida, e de repente aquele mês que ia faltar, começa a sobrar. Não é que sobra no final? É a provisão financeira, é uma experiência, é o Senhor que abriu porta, é o Senhor quem endireitou. Não foi você que foi esperto, não foi você quem conseguiu negociar, não, foi Deus, amém, irmãos? A gente pode sentir o cuidado de Deus através de livramentos de diversos tipos, livramentos como esse que eu acabei de citar agora, do Covid, né? Que é a onda agora, e o sangue de Jesus tem poder sobre nós, amém, irmãos? O Senhor pode te livrar de um prejuízo que você ia ter. Às vezes você numa situação, você ia ter um prejuízo gigante, mas de repente o Senhor te livra daquele prejuízo, não é? O Senhor pode te livrar de um acidente no trabalho, não é? Quando você está ali trabalhando e de repente algo poderia acontecer e você se machucar, ou alguém da sua família, e Deus te livra, te guarda, ou até mesmo acidente de carro, né, irmãos? Quantas vezes nós vimos e voltamos, né, para casa debaixo de chuva e chuvas fortes, né? Quantas vezes você está na estrada viajando? Eu lembro de uma vez que eu e a pastora Regiane, a gente estava voltando de Lavras, né? Irmãos, eu não esqueço esse dia. Eu só não traumatizei porque eu tenho o Espírito Santo, senão eu acho que eu não ia dirigir mais. Eu estava num carro Escort, né? Os irmãos não tiveram a oportunidade de conhecer, na verdade ele chamava Cicatriz Escort. E aí, e não tinha, irmãos, calha, como é que chama? É calha, né? Calha. E aí no vidro assim, então o vidro tudo fechado, embaçou, eu não enxergava nada, era de tarde. Sabe aquelas tempestades que mesmo sendo 3 horas parece ser de noite? Escureceu tudo, nós não enxergávamos nada, tudo embaçado, coração batendo aqui na garganta, e a pastora quase chorando do meu lado, e ela falou assim, você está enxergando alguma coisa? Eu estou, pela fé eu estou. Eu não enxergava nada, irmãos. Quando vê Deus, essa situação que eu falo para você, Deus fez eu enxergar uma parte branca assim, que eu nem sabia o que era. Eu falei assim, é posto de gasolina. Eu fui, entrei e realmente era posto, mas nem sabia onde eu estava entrando direito, se tinha alguma coisa na minha frente ou atrás, mas o medo o que era? Não tinha como parar, não tinha como fazer alguma coisa. A gente pensou, vamos ficar nessa estrada aqui, né? Vamos morrer. Isso, queridos, foi uma experiência assim, que foi o Senhor, foi Deus. Eu lembro também de um dia que a gente estava em São Paulo, passeando com a minha cunhada e meu cunhado, e aí a gente parou num sinal. Meu cunhado já, né, como diz, esperto lá em São Paulo, a gente brinca e fala que é macaco velho, né, experiente, parou atrás do carro, mas ele parou com uma certa distância. E aí o que aconteceu na frente, no carro da frente? Um assalto. 2 jovens, né, isso que a gente vê no Datena, 2 meninos assim, né, assaltando o carro da frente, com arma e tudo, pedindo o celular, pedindo as coisas. Eu nem vi, eu estava no banco de trás assim, meu cunhado viu, olha que ele viu que parou na frente assim os carros, ele foi esperto e Deus, mais uma vez, Deus preparou, a gente tinha um posto, ele foi, saiu do carro, entrou no posto assim e já entrou na outra rua. Então, eu falo, queridos, que é Deus, é o Senhor. Sabe, são livramentos que você fala assim, o Senhor cuida de nós,
O Senhor que nos livre, porque poderia ter sido um do carro da frente, um carro de trás, chegar até nós assim, e você ter aquela experiência, não sei se alguém já teve aqui, de ser assaltado, que é horrível, que é traumatizante. Então, queridos, eu vejo que isso é o Senhor cuidando de nós. Pode ser através de uma cura de uma enfermidade, né, de irmãos que foram contaminados pelo Covid, mas ficaram em casa, não depender de balão de oxigênio, né, não depender de ir para o hospital, de ir para o UTI, ficaram em casa, por mais que ficaram ali de quarentena, mas estão bem. Isso é cuidado do Senhor, isso é o Senhor cuidando da sua vida como um pastor, amém, irmãos? E Ele nos protege como nós protegemos os nossos filhos. Eu fico vendo, queridos, a Valentina, por exemplo, a gente... Primeiro filho pai de primeira viagem, você fica com aquele cuidado o tempo todo. Mas por mais que você cuida, queridos, a hora que você se distrai, num piscar de olhos, puf, engole um brinco. Ai, Jesus, só o Senhor. Engole um brinco e aí você fala, e agora? E agora que o Senhor é o meu pastor, Ele está cuidando, não é? E em poucos dias depois, ela pôde soltar o brinco e graças a Deus está na bênção. Então, queridos, eu vejo que coisas piores, crianças que sobem armários, sobem no banco, sobem na cadeira e que pode cair, né, bater a cabeça e tal, e quando você se distrai, mas o Pai, o Senhor, Ele não se distrai, Ele vai lá e cuida dos nossos filhos, amém, irmãos? Nós precisamos, queridos, aprender a reconhecer esse cuidado de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, dando vários exemplos, tenho certeza que veio algum exemplo na sua memória. Então reconheça o cuidado do Senhor sobre a sua vida. É muito fácil, queridos, nós nos apegarmos, né, nas promessas de vitória, promessas de prosperidade, né, promessas de bênçãos, de cura, né, naquelas coisas assim que as pessoas ficam sabendo, né, de que nada vai faltar. É muito fácil, por quê? Porque isso nos convém. É muito bom, né? Você ser próspero, muito bom você ter um carro novo, você ter uma casa nova, né? Enfim, mas poucas pessoas, nós precisamos, queridos, valorizar a importância da promessa de que Ele está conosco em todos os momentos. Você pode dizer amém? Ele está com você em todos os momentos, mesmo que você ainda não tenha o seu carro novo, a casa nova, mesmo que você ainda não ficou rico, né, como se prega por aí, o evangelho da prosperidade, mas isso não significa que Deus não está com você, pelo contrário, mesmo você não percebendo, Deus está com você, amém, queridos? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz, abra sua Bíblia lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, amém, irmãos? Quantos sentem o cuidado do Senhor, pode dizer amém? A Bíblia diz, lancem sobre Ele, lançar o quê? Lance sobre Ele, lançar o quê? Lançar tudo aquilo que te tira a paz, sabe, tudo aquilo que te deixa inquieto, ansioso, preocupado, apavorado, nervoso, tudo aquilo que tira o seu sono, lança sobre o Senhor, não é? Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, é a palavra do Senhor, é o Senhor falando com você, sabe, queridos, Deus nunca se esquece dos seus filhos, em qualquer momento que você esteja enfrentando, ou situação, você pode contar com Ele, Ele não se esquece de você, sabe, Ele não é um pai que abandona aqueles que confiam nele e na sua providência, amém, irmãos? Ansiedade, quando Pedro fala sobre ansiedade, o que ele está dizendo? Ansiedade, que dá aquele sentimento que invade o seu coração, te enchendo você de preocupação, te deixando angustiado, nervoso, com medo, inseguro do que vai ser o amanhã, sabe, é o que muitas pessoas estão sentindo nessa pandemia, abalados, tantas pessoas contaminadas, como é que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e eu vou sair de casa, e se eu for contaminado, minha família, meus pais, meus avós, as pessoas estão ansiosas, preocupadas. A Bíblia diz, lancem sobre o Senhor a sua ansiedade, Ele tem cuidado de vocês. A pergunta para você nessa manhã é,
Quais os momentos em que a ansiedade ocupa um lugar dentro do seu coração? Em que momento que você percebe que você está ansioso, inquieto? Olha o que diz Mateus capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá, vamos meditar juntos. Mateus 6, 25. Mateus capítulo 6, verso 25 diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 6. Nós vamos, nesses textos que nós lemos, eu quero falar de três chaves para você fechar as portas da ansiedade na sua vida. Fechar a porta da ansiedade, da preocupação. Claramente o Senhor falou muito conosco aqui. Ele falou assim, que o vosso Pai Celestial sabe o que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos. Sabe, Deus usou muitos exemplos aqui, claro, para nós. Então, primeira coisa que você precisa aprender, anote aí, né, na sua Bíblia ou no seu celular, você precisa compreender o valor que você tem para Deus. Eu preciso compreender o valor que eu tenho para Deus. Vamos repetir comigo? Fala assim: eu preciso compreender o valor que eu tenho para Deus. Você lembra, você conhece aquela música, Quero que valorize o que você tem? Quem conhece? Muitos irmãos, hein? Os mais novos não conhecem, né? Essa música é a música da minha conversão, irmãos, né? Música muito bonita. Você tem o valor, né? Você tem o valor. Fala que você é valoroso, você é especial para o Senhor. Eu lembro que eu cantava essa música chorando na presença de Deus. Antigamente eu tinha complexo de inferioridade, várias crises, e eu fui curado. Essa foi uma das canções que me curou. Por quê? Porque eu comecei a entender que eu tenho valor. Eu tenho valor. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa, eu tenho valor para Deus. O verso 25 fala, sua Bíblia está aberta aí? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida, olha só, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Muitas pessoas estão preocupadas em querer usar roupa tal, sendo que tem vida. E aí elas ficam infelizes, ficam mal, decepcionadas, porque não está com a roupa da moda, não tem o sapato da moda, mas tem vida. A Bíblia diz que a Bíblia quer nos ensinar a corrigir a ordem das coisas dentro de nós, irmãos. Jesus afirma claramente que se Deus nos deu vida, Ele também nos dará o alimento e a vestimenta. A vestimenta a gente pode dizer que é necessidade. Aquilo que você precisar, o Senhor vai te dar.
Às vezes você fala assim: pastor, eu queria tanto aquela roupa de marca. Querido, eu não sei se ele vai te dar de marca, mas ele vai te dar uma camisa. Sem camisa você não vai ficar, sem calça você não vai ficar, sem roupa você não vai, frio você não vai sentir. Você pode às vezes não ter a roupa, a jaqueta de couro, né, e tal, ou a jaqueta que você tem vontade de ter, mas frio você não vai sentir. É isso que o Senhor quer nos ensinar a entender as coisas. Amém, irmãos? Mas quando as circunstâncias abalam você, lutas, provações, faltas, né, os problemas financeiros, a carência das coisas materiais, o que acontece? Você se sente o quê? Desvalorizado. Por quê? Porque para muitos o amor de Deus está associado, né, à ausência de todas essas coisas. Eu não tenho isso, então porque Deus me ama. Eu não tenho aquilo, então porque Deus não me ama. Eu tenho tanta vontade de ter aquilo e nunca vou ter, é porque Deus não me ama. É porque Deus não olha para mim, é porque o Senhor não cuida de mim. Não, queridos. Em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos a promessa de que nós teremos tudo que nós queremos, né? Tudo que nós quisermos. E em nenhum lugar na Bíblia você encontra a promessa de que você não terá lutas. Pelo contrário, João 16:33, nós vamos projetar para você, diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, mas no mundo vocês terão o quê? Aflições. Em mim vocês terão paz, mas no mundo vocês terão aflições. Mas como que ele conclui? Tenham ânimo, eu venci o mundo. O que pode ser aflições, irmãos? Aflições pode ser dificuldade financeira. Aflições pode ser você ser mandado embora de um serviço, de um emprego. Aflições pode ser uma dificuldade na sua vida financeira, né? Pode ser uma porta que se fecha para você, pode ser uma doença, pode ser, né, uma falta, algo que você precisa, uma necessidade e você não ter essa ajuda de alguém. Aflições pode ser um aperto na sua vida, né, uma angústia, um sofrimento, uma preocupação. O que a Bíblia diz? O que o Senhor diz? No mundo vocês terão isso, mas tenham bom ânimo. Em mim vocês terão paz. Amém, irmãos? Outro momento em que uma pessoa se acha que não tem valor para Deus é quando ela passa por alguma necessidade e as próprias pessoas da família ou os próximos não reconhecem, não ajudam, não a valorizam. A pessoa pensa assim: meu próprio pai, minha própria mãe, meus irmãos me veem nessa situação e não estendem a mão para mim. A pessoa assimila tudo isso a Deus também. Então Deus também não me ajuda, eu também não tenho a mão de Deus, eu também não tenho o favor de Deus. Ela não consegue enxergar o Senhor cuidando dela. Por quê? Porque ela vê que as pessoas próximas a ela não a enxergam a sua dor, não a valorizam. A pessoa transfere isso para Deus, mas isso não é correto, amém, irmãos? Isso não é correto, né? Deus, Ele pode estar trabalhando de diversas maneiras na nossa vida. Nós precisamos abrir os olhos e enxergar, né, o momento que nós estamos vivendo. Agora eu posso te afirmar uma coisa para você, querido: você é filho, você é filha, e como filho, o Pai cuida de você. Deus está cuidando de você. O Senhor, né, Ele cuida de nós. Ele é o nosso pastor. Nós somos preciosos aos olhos do Pai. Amém, irmãos? Por mais que você tenha dificuldade de enxergar isso, por mais que às vezes você tampe seus olhos para isso, mas o Pai está do seu lado, Ele está com você. Amém, irmãos? A ansiedade, ela não promoverá o agir de Deus na sua vida, mas sim a sua fé. Vou repetir: a ansiedade, ela não promoverá o agir de Deus na sua vida. Você ficar ansioso não vai ajudar em nada, mas sim a sua fé. Olha o que diz o verso 30. Se Deus, na sua Bíblia está aberta em Mateus 6, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês? O que diz? Homens de pequena fé. É pela fé, queridos. Pela fé nós movemos os céus. Segundo, crer que sou sustentado por Deus. Diga assim: eu creio que eu sou sustentado por Deus.
Essa é a segunda chave para você fechar as portas da ansiedade. Crer que sou sustentado por Deus. O verso 26 diz: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Amém, irmão? Você já pensou? Às vezes já passou pela sua mente assim, gente, olha o tanto de passarinho, né? Olha a quantidade de passarinho. De repente passa aquele tanto assim voando. Aí fala, gente, como que eles conseguem ter alimento? Alguém aqui já encontrou algum passarinho morto no seu caminho assim, que você fala assim, esse aqui morreu de fome? Ninguém, né, irmãos? Ninguém. Tem certeza disso. Por quê? Porque é promessa de Deus, Ele cuida deles. Eles encontram alimento. Sempre há alimento para eles. E eles nunca morrem por isso. Pelo contrário, eles se multiplicam muito mais, né? A ansiedade, queridos, ela reside no fato de pensarmos que pelo nosso esforço, trabalho, nós poderemos suprir as nossas necessidades. Engano seu. É por isso que muitos ficam ansiosos, porque se baseiam no seu próprio esforço, né? Sustenta a sua vida no seu próprio esforço e trabalho, e acha que por isso você suprirá todas as suas necessidades. Não troque, né, o Senhor. Deixe o Senhor ser o seu sustentador. Dependa do Senhor completamente em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Por mais que de repente você tenha ali, né, uma loja que é próspera, você tenha seu pai que é próspero, você tem alguém na sua família que é próspero, ou até mesmo você é próspero, né? Você tem uma condição de vida abençoada, mas não dependa disso. Dependa do Senhor. Fala, Deus, o Senhor é o meu sustentador, tudo que eu tenho vem do Senhor e vai para o Senhor. Por isso que eu sou fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, porque nada do que eu tenho vem de mim mesmo, do meu braço forte. Amém, irmãos? Olha o que diz o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Quem de vocês, me responde aqui, quem de vocês, por mais que você se preocupe, passe noites pensando, estudando, preocupado, como eu vou conseguir acrescentar uma hora a mais à minha vida? Quem consegue fazer isso? Ninguém consegue. Jesus afirma: as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, mas o Pai as sustenta. Sabe, o Salmo 127 tem um texto muito, eu gosto muito dessa palavra, que diz assim, que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Sabe que Deus é tão bom que enquanto você está descansando na presença dEle, Ele está trabalhando em seu favor, Ele está preparando coisas a seu favor. Amém, irmãos? Sabe, eu sei que às vezes a gente fica preocupado, ansioso com o dia de amanhã, mas querido, é um exercício. Você fala assim, nada vai roubar meu sono. Eu agora vou fechar meus olhos, vou dormir e descansar na presença do Pai, porque Ele cuida de mim. Amém, irmãos? O verso 28 diz: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. 29. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, com a sua riqueza, vestiu-se como eles. O 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais você? Amém, irmãos? Sabe aquela planta que você acha bonito, elogia, não é? Orquídea, qual que é a flor que você acha bonita? Foi Deus que deu a ela aquela veste, né? Foi Deus que deu a ela aquela beleza toda. Ele fala, Deus, se o Senhor cuida assim de uma planta, quanto mais a mim. Jesus morreu por nós, irmãos. Amém, irmãos? O que o Senhor fará por nós? Deus quer nos ensinar, queridos, a depender e descansar completamente nos braços do seu pastor. O seu pastor, aquele que cuida de você. Amém, irmãos? Agora, isso não quer dizer que você vai dar lugar à preguiça, não vai trabalhar porque Deus vai vir e vai mandar provisão. Não, pelo contrário, né? A Bíblia diz que as aves, elas não ficavam paradas, elas ficam voando em busca de alimento, não é verdade? Mas elas voam porque elas precisam viver. E nós também, queridos, vamos batalhar
porque nós cremos que o Senhor é conosco. Amém, irmãos? O segredo está no equilíbrio e nos objetivos corretos. Eu preciso ter equilíbrio com os meus objetivos, com aquilo que eu sonho, com aquilo que são as minhas vontades. Eu quero finalizar falando para você a terceira chave: abandone as inquietações. Fala assim: eu preciso abandonar as minhas inquietações. O que te deixa inquieto, querido? Qual carência que te deixa inquieto? Sabe? Que te deixa assim, sem descanso. Olha o verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. O que te deixa inquieto é a falta. É você abrir o armário e ver que está faltando, que vai acabar a geladeira, ou essa pandemia. Não é? O que te deixa inquieto é você saber o que você não tem, o que vestir, o que comer. Olha o que diz a palavra: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem corre atrás dessas coisas é quem não crê em Deus. Quem fica preocupado é quem não crê no Senhor. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe, o Senhor sabe. Ele conhece a sua vida. Aí a palavra se orienta então, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você pode dizer amém? Você fica inquieto, ansioso, preocupado diante das dificuldades, carências e privações na sua vida? A palavra de Deus para você é: não se preocupe. Você fica inquieto com alguma enfermidade? A palavra de Deus para você é: não se preocupe. Amém, irmão? O Pai Celestial, o pastor, o seu pastor, Ele sabe o que você precisa, e Ele te sustentará. Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece as suas carências, as suas privações, as suas lutas. Amém, irmãos? Eu finalizo falando para você: o Senhor é o seu pastor, nada vai faltar. Amém? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os olhos. Nós vamos preparar os alimentos para a ceia. Antes eu quero ler 2 textos com você e dizer: sabe, queridos, o Senhor é o pastor do seu povo. Ele pastoreia o seu povo constantemente e de forma infalível. Feche os olhos em nome de Jesus. Não se distraia. Vou repetir: o Senhor é o pastor do seu povo, e o seu pastoreio é constante e infalível. O cuidado de Deus sobre a sua vida, querida, é infalível. Ele cuida de você de forma pessoal e sem cessar. Amém? Esse cuidado não significa que Ele nos dará tudo o que nós queremos, mas significa que nós teremos tudo o que nós necessitamos. Vou repetir para você: o cuidado de Deus não significa que Ele te dará tudo o que você quer, na hora que você quer, como você quer, mas Ele te dará tudo o que você precisar. Amém, queridos? Isaías 41, verso 10 diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? No verso 3 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Amém? Feche os olhos.
Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse cuidado. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós consagramos a Ti, Pai, os alimentos da ceia nessa manhã, o suco que representa o Teu corpo, o Teu sangue derramado naquela cruz. Ó Deus, nós tomamos posse da cura que vem do sangue do Senhor. Deus, o pão que representa o Teu corpo, nós consagramos a Ti nessa manhã. Pai, o Teu corpo que foi pendurado no madeiro, nós tomamos posse, Pai, da Sua morte. O Senhor morreu em nosso lugar e hoje nós somos livres para Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós temos o princípio de servir a ceia, queridos, para quem está em comunhão e aliança com a igreja e é batizado nas águas. Amém? Se você ainda não está, aguarde o seu momento em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir uma canção.